A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta segunda-feira, 30 de agosto. Que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento. Te dê força, saúde, disposição, para que você possa enfrentar não somente esta segunda, mas também toda a semana, em nome do Senhor Jesus. Pablo Escobar foi talvez o maior narcotraficante de todos os tempos. Sua história está aí eternizada em livros, em filmes e séries. O colombiano chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Ele tinha tanto dinheiro vivo, dinheiro em espécie, que dizem relatos que ele perdia cerca de 10% desse dinheiro todos os anos por causa da deterioração das notas, das cédulas de dólares nos armazéns onde ele estocava o dinheiro. Pela umidade, ratos que comiam as notas e coisas do tipo. Era muito rico. Não sabia literalmente onde colocar todo o seu dinheiro. Sua riqueza, obviamente, vinha do tráfico de drogas. No auge do tráfico que ele fazia, ele contrabandeava 15 toneladas de cocaína por dia. Por dia. Eram milhões e milhões de dólares todos os dias, suprindo o mundo todo com cocaína. Mas como ele fazia para se manter no poder? Ele mantinha um domínio pelo terror. Ele matava, executava subordinados, executava rivais, executava juízes, políticos, policiais, oficiais do governo. Executava quem se colocasse no seu caminho, a ponto de, uma vez, explodir um avião, porque ali haviam candidatos à presidência, às eleições presidenciais. Chegou a explodir a Suprema Corte. Explodir a Suprema Corte do país e matando juízes nesta ação. O lema dele era grana ou chumbo, ou dinheiro ou bala. O que você vai fazer? Você vai me dar o dinheiro ou eu vou te dar a bala? Essa era a estratégia de Escobar. Ele morreu em 93, aos 44 anos de idade. Jovem, morreu numa perseguição policial. E apesar de todos os seus crimes, na cidade onde ele atuava, em Medellín, na Colômbia, Escobar era um herói. Olha só, olha a controvérsia. Um dos bandidos mais procurados do mundo, na altura, na sua cidade era um herói. Sabe por quê? Porque Pablo Escobar, ele procurava manter bons relacionamentos com os pobres da sua cidade. Ele queria ajudar o pobre, então ele construía casas, ele ajudava times de esporte, de futebol, que não tinham condições de construir seus estádios, ele construía estádios. Ele era uma espécie de Robin Hood, né, que ajudava os pobres, procurava, até mesmo às vezes literalmente, distribuir dinheiro para os pobres. Então, na sua cidade, os pobres cooperavam com ele, retendo informações das autoridades, tentavam acobertar as operações de Escobar e etc, etc. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é importante que você entenda também, para os dias de hoje, que caridade não pode encobrir pecados.
É muito comum pessoas, é claro que eu estou dando um exemplo extremo aqui, mas esse exemplo sempre existiu e sempre vai existir, não só na pessoa de Pablo Escobar, mas hoje em dia nós temos políticos que acham que porque fazem algumas ações sociais, ajudam pobres e etc., isso compensa pela corrupção que praticam, compensa pelos roubos que praticam. E isso é um sentimento comum, natural, em muitas pessoas, no ser humano de forma geral. Porque o sentimento de culpa que o pecado traz move a pessoa para fazer alguma coisa para compensar, para lidar com aquela culpa. Quando a pessoa está vivendo no erro, quando ela vive, seja no crime, na mentira, no engano, no estelionato, na violência, quando ela vive praticando a injustiça, porque pecado é injustiça, e ela sabe, ela está consciente disso, que ela está vivendo no erro, então ela gera dentro de si uma culpa. Há uma culpa que fica aqui dentro, porque o ser humano não foi criado para fazer maldade. A natureza de Deus foi emprestada ao ser humano quando ele foi criado. Então, o ser humano tem um senso de justiça. E esse senso de justiça vem do próprio Deus, que é o justo, que é o único e verdadeiro juiz e justo. Então, quando o ser humano vive na prática da justiça, seja ela grande ou pequena, se você, por exemplo, fala uma mentira para o seu marido, você fala uma mentira para o seu pai, para sua mãe, você dá o troco errado para uma pessoa, enfim, você comete uma injustiça, aquilo imediatamente mexe com o seu interior e causa um desconforto. É claro que muitas pessoas, devido à persistência no erro, essa sensibilidade vai diminuindo. Então, a pessoa que insiste, vive no erro persistentemente, ela começa a ficar fria, ficar indiferente. Mas nunca que ela consegue 100% se livrar desse desconforto, dessa culpa que está dentro dela, que é a culpa pelo pecado, pela injustiça, de saber que o que ela tem feito é errado. Tão errado que ela não gosta que alguém faça com ela. Ela faz com os outros, mas quando chega a vez dela, ela não gosta. Então, a palavra de Deus nos ensina que caridade, obras de caridade, boas obras, não podem encobrir pecados. Uma pessoa que é de Deus de verdade, ela vai praticar boas obras porque isso é natural, é obrigação dela. Ela não vai fazer boas obras para encobrir seus pecados. Ela vai fazer boas obras porque está dentro dela querer ajudar as pessoas. Mas quem faz boas obras na esperança de que aquilo vá compensar pelas más obras que tem feito, está se enganando. A própria palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, que a salvação não é pelas obras. Está escrito que a salvação é por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus não vai perdoar pecados porque eu dei cestas básicas. Deus não vai perdoar pecado porque eu dei boas ofertas na igreja, porque eu ajudei o mendigo, o morador de rua. Não. Imagine, eu te pergunto, você esposa, você marido, pense comigo. Se o seu marido, se a sua esposa te traísse você com outra pessoa, e aí chegasse assim, falasse, olha, eu te traí, quero dizer para você que eu te traí, mas no caminho de volta para casa eu dei 100 cestas básicas ali na comunidade para as pessoas pobres, tá? Tudo certo? Tá legal? Tudo bem? Parece piada, né? Parece piada. Pois é, você não aceitaria isso. Você não aceitaria que uma traição fosse encoberta por obras de caridade.
Você acha que isso impressiona a Deus? É só pensar, só um pouquinho. O que realmente encobre pecados? Primeiro, se você já está no pecado, vivendo no pecado, o que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado, se arrepender dele, confessá-lo e abandoná-lo. Diante do arrependimento vem o perdão de Deus. Quando a pessoa se arrepende, confessa, abandona o seu pecado, Deus perdoa. E então, com o abandono do pecado, a pessoa é perdoada e a partir dali ela passa a viver longe do pecado. Como Jesus falou àquela mulher adúltera, vá e não peques mais. Eu te perdoo pelo que você fez até aqui, mas por favor, pare de fazer isso. Então o arrependimento e a fé no Senhor Jesus é que traz o perdão de pecados. E quando a pessoa é de fato perdoada e consciente do que Jesus sofreu para que ela pudesse ser perdoada, então ela não vive mais cometendo pecado, fazendo assim do sacrifício de Jesus uma piada. Não. Ela abandona o pecado e passa a viver na obediência. Então não se esqueça, se você está tentando encobrir, lidar com a sua culpa, sua má consciência, com ações de caridade, saiba que você não está enganando ninguém. Ninguém, nem a Deus, nem ao diabo. Talvez só os bobos que recebem a sua caridade, achando que você, que é um tipo de Robin Hood, que você justifica, a sua caridade encobre os seus erros, né? Aquela pessoa que diz assim, não, eu voto no político que rouba, pelo menos ele faz, né? Então, tem gente que gosta, tem gente igual a esses que roubam e fazem, que apoiam, passam pano para essas pessoas. Tá bom, talvez a elas você esteja enganando, mas nem a elas, na verdade, porque elas sabem que você rouba, mas o problema é que elas são igual a você, são iguais a você. Talvez essas pessoas estão no seu time, mas você não engana Deus e você não engana, com certeza, nem a sua própria consciência. Eu preciso falar com Deus, não tenho palavras. Hoje eu preciso desabafar, só tenho lágrimas. Então fala comigo agora, eu preciso tanto te ouvir. Diz que eu não sou um caso perdido, tem jeito pra mim. Então cala essa dor do meu peito, diz que ainda não é o fim. Me toma em teus braços, Senhor, cuida de mim. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Glorifica teu nome, faz-se materializar um milagre na minha vida. Não quero te conhecer, só de ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Eu preciso falar com Deus, não tenho palavras. Hoje eu preciso desabafar, só tenho lágrimas. Então fala comigo agora, eu preciso tanto te ouvir. Diz que eu não sou um caso perdido,
tem jeito pra mim. Então cala essa dor do meu peito, diz que ainda não é o fim. Me toma em teus braços, Senhor, cuida de mim. Não quero te conhecer, só te ouvir falar. Glorifica teu nome, faz se materializar o milagre na minha vida. Não quero te conhecer, só te ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Não quero te conhecer, só te ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. Não quero te conhecer, só te ouvir falar. Quero usar minha fé e testemunhar tua grandeza, Senhor, na minha vida. 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 8h17, neste último domingo, nós tivemos a condecoração dos integrantes das forças policiais e armadas, agentes de segurança e de justiça do nosso país. Você vai saber mais agora com esta matéria. Eles são ágeis, passam confiança, trabalham com estratégia e fazem a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias. Forças de segurança, forças armadas, instituições de justiça. Servir e proteger a população tem seu preço na saúde física e principalmente mental desses profissionais. No Brasil, o número de policiais que tira a própria vida é maior do que os que morrem em serviço. Eles cuidam da gente, mas quem cuida deles? A força espiritual que esses homens e mulheres precisam, eles encontram aqui, no Templo de Salomão. Porque aqui são pessoas que muitas vezes a gente olha numa farda e a gente pensa, é uma pessoa, é um super-herói. Mas são seres humanos que têm problemas como os nossos, têm lutas como as nossas e maiores. E muitas vezes não têm a apreciação que merecem pelo que arriscam suas vidas a fazer. E este domingo foi especial para aqueles que lutam pela justiça em nosso país e pela proteção dos brasileiros. No Templo de Salomão, aconteceu a condecoração e consagração de todos os integrantes das forças policiais, forças de segurança e demais instituições de justiça. A dificuldade para o desempenho da função hoje, na área da segurança, é a falta de reconhecimento por parte da população. O agente de segurança hoje na rua, ele enfrenta muita resistência para desempenhar as suas funções, porque você não consegue agradar a todos, infelizmente. E nosso trabalho, ele é humanizado, porque nós defendemos as pessoas, não paramos na pandemia, atuamos sobre todas as condições, mas a gente tem que tornar isso uma ação de que a polícia possa sempre defender a população. O soldado hoje, ele precisa espiritualmente ser uma pessoa centrada, uma pessoa controlada, além dos problemas no trabalho, problema em casa. Foi para dar suporte a esses profissionais que foi criado o Grupo Universal nas Forças Policiais. O apoio social, a valorização humana e o auxílio espiritual para aqueles que, debaixo da farda, enfrentam problemas como qualquer outra pessoa. Forças de segurança guardam a cidade, protegem as leis,
faz cumprir o papel democrático, né? O papel das forças de segurança. Então, não poderia a igreja não dar uma contrapartida, né, como instituição religiosa, e também cuidar deste público. Essa profissão custa caro, é difícil para nós se nós não tivermos um sistema de saúde mental e um sistema de apoio espiritual. E é por isso que a Universal nas Forças Policiais tem ajudado a Polícia Militar nos momentos difíceis, fazendo parte dessa rede de integração de tratamento da saúde mental e do apoio espiritual. O cuidado com aqueles que lutam pela justiça em nosso país e pela proteção dos brasileiros. Que eles estejam guardados pelo teu escudo e proteção. Sim, que o escudo do Altíssimo venha blindá-los, venha guardá-los. Que a tua espada, meu Senhor, a espada da tua palavra esteja na mente e no coração deles, para que eles andem na justiça, pratiquem a justiça e possam também fazer cumprir a justiça na sociedade. Uma homenagem que aconteceu em todos os estados brasileiros. Certamente hoje nós temos um dia especial de sermos cuidados e de termos ali toda a compreensão que o nosso trabalho é importante para a população. Inclusive eu quero agradecer à Igreja Universal pela realização desse evento aqui, que é uma forma de valorizar os agentes da segurança pública. Nós saímos aqui hoje com o coração totalmente afagado, com o coração mesmo leve para continuarmos na nossa missão de proteger todos nessa sociedade. Deus abençoe a todos. Foi realmente uma honra, um privilégio termos tantos oficiais da segurança pública ontem no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal em todo o Brasil. E nós gostaríamos que isso se repetisse, não só uma vez por ano, em alusão ao Dia do Soldado, mas queremos lembrar a todos estes integrantes das forças policiais e segurança que o templo da Igreja Universal, todos os templos da Igreja Universal estão abertos para vocês, como pessoas, como seres humanos, como pais, maridos, como filhos, como indivíduos. Ali você pode considerar o seu quartel-general do espírito, da fé, para vocês receberem um apoio que é dado não somente através do trabalho da UFP, da Universal nas Forças Policiais, mas em tudo que a igreja faz para vocês como almas. Sejam muito bem-vindos sempre a qualquer templo da Universal. Bispo Emerson e o Bispo Luciano, que está por videochamada conosco lá de Sete Lagoas. Ontem lá em Lausanne também nós tivemos policiais que foram consagrados. Com certeza. E por trás desta farda, bispo, existe uma alma, né? Como Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Mas por trás da farda, da patente que ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra. E quando se aproximou de Deus, foi curado. Então, nós temos aí policiais que usam uma farda, mas por trás da farda existe uma alma. Quantos saem de casa e não sabem se vão voltar? Quantos, devido à pressão da profissão, têm problemas emocionais? Então, as portas da Universal estão abertas sempre para todos eles. Isso, e como nós falamos, muitas vezes, ontem nós entrevistamos uma policial que é psicóloga na Polícia Militar, e ela falou sobre o dilema, as lutas que eles enfrentam, porque eles veem em loco, diante dos olhos deles, aquilo que nós só assistimos de forma editada nos noticiários da TV. Não é? O que a gente vê ali, a imagem borrada, os detalhes bem sucintos, eles veem a olho nu todos os dias. E isso tira
cobra um preço, né? Isso cobra um preço da alma, do psicológico, do emocional do policial. Então, mas ela falou também uma coisa muito interessante, que aqueles policiais que praticam uma fé têm uma estrutura emocional melhor para lidar com os desafios do trabalho. Por isso que os oficiais são encorajados, não só na Universal, porque muitos têm a sua denominação, a sua igreja, mas praticarem a fé, porque isso vai dar uma sustentação para as suas vidas. E falando em fé, nós teremos nesta quarta-feira a Escola da Fé Inteligente. Bispo Luciano, de Sete Lagoas, nós tivemos aí policiais em Sete Lagoas sendo consagrados na nossa nova catedral? Muito bom dia, Bispo. Com certeza, tivemos também nesse último domingo, e todos que aqui participaram receberam esta condecoração, consequentemente esta oração, e como o senhor deixou bem claro, nós também deixamos aqui as portas da nossa Catedral de Sete Lagoas abertas para recebermos todos aqueles que fazem parte de alguma forma, de alguma força pública, privada ou particular das forças policiais. E nesta quarta-feira também nós estaremos vivendo a Escola da Fé, como todos os demais dias que nós temos as reuniões sendo realizadas aqui na nossa catedral, na Avenida Múcio José Reis, número 80, pela manhã às 6h30, às 8 horas da manhã, às 10, meio-dia, às 3 da tarde também estaremos nessa reunião, e especialmente à noite, às 19 horas, na Escola da Fé. Então, a Universal em Sete Lagoas, Avenida Múcio José Reis, número 80, fica no centro aí de Sete Lagoas, a nova catedral aí na cidade. Todos os sete lagoanos convidados para estar aí diariamente com aconselhamento de plantão. Os pastores estão aí fazendo plantão de atendimento e não somente isso, mas as reuniões e todos os projetos de ação social e para ajudar tanto os indivíduos como a comunidade. Então procure a Universal em Sete Lagoas, Avenida Múcio José Reis, número 80, no centro de Sete Lagoas. Bispo Luciano e a sua equipe estarão à sua disposição, à sua espera. Muito obrigado, Bispo Luciano. Deus abençoe. Obrigado. E em Lausanne Paulista, nesta quarta, Escola da Fé Inteligente. Aí em Lausanne, na Zona Norte, Avenida Direitos Humanos, 1190, o dia todo, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 e 20 horas, todos estão convidados a participar e traga a sua Bíblia. Isso, e nesta quarta-feira aqui no templo, às 10, 15 e 20 horas. Lembrando que nós estamos em preparação para a grande semana da queda das muralhas de Jericó. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso com você, mas agora vamos às principais notícias do dia, são 8h28, com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia, o que você traz pra gente hoje? Só um minuto, Cíntia, seu áudio não está saindo, vamos tentar o bom dia novamente? Bom dia. Bom dia, Bispo, consegue me ouvir agora? Agora sim. Bom dia, Bispo, bom dia a todos que acompanham o programa. Eu começo agora falando sobre um tema polêmico. Em uma entrevista a uma rádio, o ex-presidente Lula, ele afirmou que, se eleito em 2022, vai colocar em vigor a proposta de regulamentação das mídias. Em seus 2 mandatos políticos, ele chegou a criar uma proposta para implementar um Conselho Federal de Jornalismo, mas a questão não foi adiante no Congresso Nacional. A regulação da mídia seria uma forma do governo, por meio legal, definir aí direitos, obrigações e regras referente à liberdade de imprensa, ou seja, impor limites no trabalho da imprensa aqui no Brasil. Além disso, o ex-presidente Lula ainda afirmou que seria discutido com a sociedade uma regulação da internet. Esse é um projeto que aparentemente aos poucos já vem sendo colocado em prática aqui no Brasil, mesmo que de forma ainda não oficial. Na última semana, por exemplo, vimos que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, mais especificamente do ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que o YouTube suspendesse o repasse financeiro a canais de pessoas conservadoras. No entendimento do ministro, essas pessoas, entre aspas, comprovadamente desinformam e propagam aí notícias falsas sobre eleições e atuam atacando a democracia. Outras 11 plataformas, incluindo o Twitter, Instagram e o Facebook, também são afetadas por essa decisão. Assim, os valores que seriam pagos aos perfis especificados serão depositados em uma conta judicial até o fim das investigações. Muito preocupante essa declaração, aliás, não foi uma só, já várias vezes o ex-presidente Lula declarou as suas intenções de regulamentar
os meios de comunicação, TV, rádio e agora a internet, primeira vez que eu ouço ele falar sobre isso, preocupante porque, obviamente, isso cheira a censura. É assim que muitas vezes a pessoa, um político, um governante, procura aniquilar os seus oponentes, silenciando as suas bocas. E a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é um direito humano. E é muito preocupante essa declaração, e por isso que nós temos falado, temos orientado, aliás, ele já chegou a se pronunciar especificamente sobre o uso dos canais de comunicação por parte das igrejas, por parte dos pregadores do evangelho, quer dizer, então o que se prevê aí é que ele vai querer proibir, impedir, assim como muitos projetos da esquerda hoje já tentam impedir que programas religiosos sejam permitidos na televisão. Então isso serve para o eleitor como alerta. Você que se diz cristão, você que crê em Deus, você que fica naquela ideia assim, não, eu gosto dessa pessoa, eu gosto porque ele ajuda os pobres. Pode ajudar os pobres, mas está querendo amarrar a boca dos pregadores, daqueles que propagam a palavra de Deus. Não querem que você ouça a palavra, ouça a verdade, querem as palavras deles, mas a palavra contrária, a palavra de outras opiniões, eles não querem permitir. Então abra os olhos, por isso eu tenho dito e vou repetir, é impossível ser cristão e ser de esquerda. Ou você não entende nada de esquerda, ou você não entende nada de cristão, se você diz que é cristão e de esquerda. Abra os seus olhos, está sendo declaradamente expressa aí a intenção do ex-presidente Lula, se ele voltar ao poder. Vamos à próxima notícia. Agora eu vou falar sobre o mercado de trabalho. Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir aí mais de 225 mil vagas temporárias em setembro, dando um sinal de retomada da economia com o início da vacinação e a redução dos casos de morte e novos casos de Covid-19. A estimativa é da Acertem, que é a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com o presidente da instituição, em meio às incertezas da economia, muitas empresas perceberam que o contrato temporário de trabalho era uma forma segura para manter a sua produção ativa. Com isso, a modalidade de contratação manteve-se em alta no período. Então, é uma boa notícia para aqueles que estão procurando um trabalho nesse período. Agora, a notícia sobre o Pix também é curiosa. Eu estava conversando com alguns amigos ontem sobre essa situação do Pix, né? Dê a notícia que eu vou comentar em seguida, por favor. Bom, na tentativa de evitar fraudes e sequestros relâmpago, o Banco Central divulgou as novas regras para o Pix. A principal mudança foi a definição de um limite padrão de R$1.000 para as operações realizadas entre pessoas físicas no período de 8 da noite até às 6 horas da manhã. Os clientes também podem pedir limites em horários diferenciados. Já para solicitar o aumento do limite de transações, foi estipulado um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para as instituições efetivarem o pedido. Ou seja, não será possível aumentar o limite imediatamente. O Banco Central ainda não informou quando as mudanças passam a valer, mas a decisão vem depois de um crescimento de crimes, incluindo sequestros relâmpago, depois que o Pix entrou em operação. Contudo, os especialistas em segurança pública, eles consideram tímidas essas mudanças no Pix para coibir os crimes. Pois é, o que eu estava comentando é que o Brasil, muitas vezes, até tenta avançar, trazendo novas tecnologias, trazendo, como nesse caso do Pix, uma nova modalidade de pagamento muito prática, segura, barata, etc. Enfim. Mas a criminalidade faz retroceder, faz impedir o avanço. É muito triste. A mesma coisa quando nós soubemos recentemente desse novo golpe aí do cartão de pagamento por aproximação das maquininhas, que agora as pessoas estão andando com maquininhas nos ônibus, nos coletivos, e aproximando a maquininha da bolsa da pessoa que tem um cartão desse para poder extrair dinheiro. Quer dizer, é uma coisa absurda. Enquanto que as próprias pessoas trabalham contra o progresso da nação. É revoltante isso. Por isso, outros países, outras nações avançam, vão lá para frente. O Brasil, com tudo para ser uma potência no mundo, fica atrasado por causa dessa mente atrasada de muitos, infelizmente. E as autoridades não têm outra opção a não ser coibir aí agora o uso, limitar
o uso do Pix de certos horários, a partir de certos horários, para tentar minimizar os crimes que estão acontecendo. Muito triste isso. Mas a última notícia sobre o lançamento do livro Eis-me Aqui, do Bispo Macedo, neste sábado, Cíntia, por favor. Isso mesmo. Neste sábado, dia 4 de setembro, às 16h30, no Templo de Salomão, vai acontecer o lançamento oficial do livro Eis-me Aqui, do Bispo Edir Macedo. O livro trata sobre os aspectos importantes da vida de um servo de Deus, como caráter, comportamento, escolhas e o valor dado à salvação. E falo porque muitos até dizem o Eis-me Aqui, mas com intenções erradas acabam se frustrando e abandonando a fé. Então vamos descobrir através dessa leitura o que significa verdadeiramente aceitar o chamado de Deus para servi-lo. Quem quiser adquirir o seu exemplar, ele já está disponível no Arca Center, basta acessar arcacenter.com. Como eu disse, em São Paulo, o evento de lançamento do livro vai acontecer no sábado, 4h30, no cenáculo do Templo de Salomão, com a presença do bispo Júlio Freitas e de sua esposa Viviane. O lançamento também vai acontecer em todas as sedes estaduais do Brasil. E vai dar início ao estudo neste sábado às 18 horas, para todos os discípulos que querem responder ao chamado de Deus com o Eis-me Aqui. Você vai saber mais sobre isso. O livro está muito forte, que nos leva a refletir, tanto os que já servem a Deus, os servos, quanto os que se propõem a servir a Deus, sobre o verdadeiro significado desse Eis-me Aqui. Bom, Cíntia, muito obrigado. Bom dia para você. Nos falamos amanhã. Obrigada, Bispo. Até a próxima. Até a próxima. 8h37. Neste domingo começa a Semana da Queda das Muralhas. De um lado está você. Do outro, o que você mais precisa e deseja. Mas no meio, uma muralha que te separa de tudo isso. Não é assim que está a sua vida? Bem diante de você se levantou um grande problema que todos os dias te intimida e parece que nunca mais vai sair. Qual é a sua muralha? De 5 a 12 de setembro, a Semana da Queda de Todas as Muralhas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Neste domingo, dia 5 até o dia 12, a Semana da Queda das Muralhas, começando com o Domingo das Primícias, pois Jericó foi a primeira cidade na Terra Prometida. Nós vamos lutar, vamos ativar a fé, assim como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Ou seja, Bispo Emerson, é só pela fé que muitos muros vão cair. Não havia outra maneira das muralhas de Jericó caírem, daquele obstáculo ser removido do caminho do povo de Israel, a não ser pela fé. Não havia outro caminho. E para muita gente não há outro caminho a não ser a fé para remover a muralha que está na vida dela. Humanamente falando, as muralhas eram intransponíveis, mas a fé torna possível o impossível. E o povo de Israel, 40 anos no deserto, quando chega na primeira cidade, a muralha impedindo o povo de tomar posse da terra. E quantas pessoas, Bispo Renato, têm vivido num deserto? Deserto da vida, o deserto dos vícios, deserto das dívidas, o deserto amoroso. E entre esta pessoa e aquilo que ela quer, existe um obstáculo, uma muralha. Só pela fé, a muralha cairá para que ela tome posse das bênçãos. Se você ler lá em Josué capítulo 6, você vê logo no início que diz assim: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Era esta a posição dos habitantes de Jericó. Nós não vamos abrir as portas para vocês, não vamos facilitar para vocês. Então era uma guerra declarada. E esta era a primeira de muitas cidades que eles teriam de conquistar. Mas foi o próprio Deus, quando Josué se prostrou em oração, pedindo direção a Deus: o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer para tomar posse dessa cidade? O próprio Deus deu a Josué a direção. Você vai tomar a Arca da Aliança, os sacerdotes vão à frente
e os homens de guerra, os guerreiros, vão logo atrás. Eram 40 mil homens que rodearam as muralhas de Jericó, com a Arca da Aliança indo à frente deles. E por isso que na segunda-feira que vem, nós teremos a entrada da arca, porque o primeiro passo é colocar Deus à frente da sua batalha, da sua guerra. É você fazer aliança com Deus. A Arca da Aliança foi na frente, porque sem Deus na frente, não adianta você ir para a guerra. Então, segunda-feira que vem vai ser o dia da Arca da Aliança, a entrada da arca. Domingo vai ser o dia das primícias, porque Jericó, nós sabemos, foi consagrada por Deus, foi determinada consagrada. O povo não podia tomar dos despojos da cidade para si, mas todo ouro, prata, bronze, ferro, materiais preciosos deveriam ir para o templo. Eram consagrados para a casa de Deus. Por quê? Jericó representava o dízimo, as primícias. E eu vejo, Bispo Emerson, que muita gente tem uma muralha na mente que até hoje ela não conseguiu superar, que é a muralha de crer e se tornar um dizimista. Ela sabe da palavra, mas há um bloqueio que diz para ela, não, se eu der o dízimo, vai faltar, eu não tenho condições, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Há um bloqueio, e porque ela não consegue vencer este bloqueio, tampouco ela vence os outros obstáculos. Para muitas pessoas, elas fazem cálculo, na cabeça dela, 1 mais 1 é igual a 2. Enquanto você não acreditar que 90% abençoado vale mais do que 100% amaldiçoado porque você está tocando no sagrado, a sua vida não vai mudar. Tire esse bloqueio que impede você de crer. Quando você vencer esse bloqueio e acreditar na palavra de Deus, essa muralha que impede você de tomar posse daquilo que está prometido cairá. Deus falou, toda a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Foi a palavra dele para Josué com respeito a Jericó. Deus tinha dado já toda a terra prometida para eles, mas ele requereu para si Jericó. Isso representa o dízimo. E se você quer conquistar, coloque Deus em primeiro lugar. Neste domingo, dia 5 de setembro, nós estaremos honrando a Deus com as nossas primícias e dando início à grande semana da queda das muralhas. Lembre-se, eles rodearam as muralhas 7 dias. Programe-se para você fazer algo especial nesta semana do 5 a 12 de setembro. Que todos os dias você vai rodear as suas muralhas, você vai a uma igreja universal do Reino de Deus e vai clamar, nós vamos clamar e vamos determinar a queda dessa muralha na sua vida. A dívida, o problema econômico, o problema financeiro, o problema familiar, o problema de saúde. No dia 7 de setembro teremos o feriado onde nós vamos clamar para que caia a doença que está no seu corpo. Você que está com um problema na sua casa, no seu lar, na sua família, dividindo o casal, como fala a situação de Raabe, que estava morando com a sua família na muralha. Você está numa prisão familiar, uma desgraça familiar. Vamos clamar também na quinta-feira, que será dia 9 de setembro. Todos os dias dessa semana serão dias de fé, de guerra espiritual. Se você tem um problema para vencer, então coloque esse problema na grande corrente de Jericó nesta semana do 5 a 12 de setembro em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nesse mundo de ilusão, quantos sonhos são em vão, mas a videira verdadeira dá fruto a vida inteira. Água viva flui em nós quando ouvimos tua voz. Faz haver dentro de nós esse desejo
nada é impossível te conhecer e anunciar teu nome, exaltar bem alto, brilhar mais do que o sol e as trevas saem. Tu nos fez pra muito mais do que viver por viver, pra muito mais que só sobreviver. Vai arrebentar. De um lado está você, do outro, o que você mais precisa e deseja. Mas no meio, uma muralha que te separa de tudo isso. Não é assim que está a sua vida? Bem diante de você se levantou um grande problema que todos os dias te intimida e parece que nunca mais vai sair. Qual é a sua muralha? De 5 a 12 de setembro, a semana da queda de todas as muralhas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Somente os que lutam com todas as suas forças é que tomarão posse da salvação da sua alma. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, aprenda como vencer esta guerra com o estudo da Palavra de Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nesta quarta-feira, vamos inaugurar o mês de setembro. Sim, começamos um novo mês nesta quarta-feira. E não há forma melhor de começar um novo mês do que na casa de Deus, na presença de Deus. 1º de setembro, nesta quarta, vamos à Escola da Fé. Traga a sua Bíblia, participe com toda a fé e a sua mente aberta para receber a palavra. Nós estaremos aqui no templo às 10, 15 e 20 horas, como os horários de costume. E você pode participar em qualquer universal no Brasil. Lá em Lausanne Paulista, Bispo Emerson, as pessoas aqui da Zona Norte, quais os bairros adjacentes a Lausanne Paulista? São muitos ali em Lausanne, fica próximo de Santana, Cachoeirinha, Imirim, Limão, enfim, são bairros que as pessoas podem tomar a atitude de procurar uma universal em Lausanne Paulista, Avenida Direitos Humanos, 1190. Avenida Direitos Humanos, 1190, em Lausanne Paulista, na nossa catedral, nesta quarta-feira. Os horários são os mesmos aqui do templo? Só muda 18 e 20 horas. No templo, às 20 horas, lá, 18 e 20 horas. Os demais, os mesmos horários. Lembrando que se você quiser saber onde há uma universal próxima a você, tem um localizador de endereços. Muito fácil. Você acessa universal.org/localizar ou o aplicativo da Igreja Universal, que você pode baixar gratuitamente da sua loja virtual, e ali no localizador você sabe onde você está, qual é a universal mais próxima a você. 8h51, vamos à última palavra com o Bispo Macedo e depois nós vamos orar por você. Não saia daí. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Minha amiga e meu amigo, na fé, no meu aprendizado da fé, eu entendo que Deus jamais vai frustrar os seus planos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. A vontade dele vai prevalecer. A vontade dele é que vai prevalecer. Às vezes, o diabo pensa que ele faz a vontade dele, que ele prevalece, mas não. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o comando de tudo. Ele sabe quem é quem e que o que vai ser no futuro. Então, ele já projeta, ele faz de acordo com a vontade dele. Tudo é feito de acordo com a vontade dele. Então, às vezes, a pessoa
carrega um problema. Todos temos problemas, todos temos problemas. Mas Deus permite que esses problemas não venham ser resolvidos, porque se nós resolvermos esses problemas e cairmos naquela, digamos assim, condição de viver das facilidades, nós vamos esfriar na fé. Nós vamos esfriar na fé. Então, Deus permite que nós tenhamos um tubarão no nosso aquário para a gente não cochilar, não perder o foco da fé. Deus não quer que eu perca a minha fé jamais. Então, você que está vivenciando problemas e fica reclamando, lamentando, por causa disso, por que isso, por que aquilo, aqueles questionamentos que você tem e tal, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua vida e talvez até a sua fé, porque você dá mais valor aos seus problemas, suas dúvidas, do que propriamente a voz, a palavra de Deus. O seu coração sente muito. O coração do homem é assim. Como o coração humano quer sentir, quer emoção. O coração humano quer porque quer sentir. E nunca está satisfeito. Ele sempre quer sentir mais e mais e mais e mais e mais. É o viciado. Quer sempre fumar mais um baseado, experimentar mais alguma coisa mais forte, quer sempre mais emoção. E não acaba nunca, não satisfaz nunca. Mas a mente não. Quando a gente recebe a mente do Senhor Jesus Cristo, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fica em paz. Não é que a gente vai se deixar levar pelos problemas. Não, mas a gente vai confiar que é o nível muito além do que simplesmente ter fé para isso e para aquilo outro. Mas use sua inteligência, sua razão. E eu gosto de ensinar os interessados a aprender, que querem aprender. E eu tenho o maior prazer em fazê-lo. Agora, as pessoas que querem só ver para crer, ou querem só sentir, não é comigo. Paulo disse assim, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, aos irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não sentimental. É o vosso culto racional, inteligente, fé inteligente. E é isso que nós estamos interessados em fazer aqui. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agora elevamos os nossos pensamentos a Ti por aquelas pessoas, especialmente que estão em agonia e aflição neste momento. Aflição de começar uma nova semana desempregada, uma nova semana sem saber o que vai fazer com a sua família, para alimentar a sua família, colocar comida na mesa. Esta pessoa, meu Pai, que está confusa por causa de tantos problemas internos na sua mente, no seu coração, depressão, ansiedade, confusão. Esta pessoa, meu Deus, que não conseguiu dormir bem nesta última noite, que está com problemas familiares, divisão, briga, teve um fim de semana horrível, mais uma vez. Ó, meu Pai, tem misericórdia agora, estende a tua mão para esta pessoa, estende a tua mão para ela e socorre agora aqueles que estão aflitos, meu Senhor. Eu oro pelos que estão nos hospitais, nos presídios, os que estão caídos, meu Senhor, nas beiradas da vida. Vem e socorre agora, pois
esta oração é por estas pessoas. E nós te pedimos já, meu Deus, de antemão, que o Senhor nos dê a fé que estava em Josué e os seus guerreiros, lá na época de Jericó, quando eles rodearam as muralhas por 7 dias. Que esta mesma fé venha estar em nós, para que todas as muralhas que estão diante de nós venham cair nesta semana da queda das muralhas, a partir deste dia 5. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos os que creem, e você que recebe, diga amém e graças a Deus. Não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Perdoa. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais inteligência e fé para você aqui nesta emissora. Deus te abençoe, tenha uma ótima segunda-feira e até amanhã.